Pois bem, meus amigos, volta comigo aqui para a tela. Nós falávamos então do princípio da legalidade e eu dizia que já trouxemos aqui uma série de questões sobre a legalidade. Deixa eu me avançar aqui para outra tela. A gente já trouxe uma série de questões aqui, né? A previsão, então, artigo 1º, artigo 5º, inciso 39, que é cláusula pétrea, que em regra não cabe medida provisória, mas há precedentes admitindo se for benéfica ao réu. Trouxemos aqui também as origens históricas da ideia de legalidade, enfim. Temos mais algumas questões para abordarmos sobre legalidade. Uma outra questão que eu quero trazer, a título de exemplo, meus amigos, diz respeito à denominação. Veja que a larga maioria vai entender que o termo adequado realmente é legalidade, é a expressão empregada pela nossa doutrina amplamente majoritária, pela nossa jurisprudência, e há quem entenda que a legalidade teria alguns sinônimos, como, por exemplo, o princípio da reserva legal, o princípio da intervenção legalizada, que é a expressão utilizada por Francisco Munhoz Conde, na Espanha, mas há quem entenda, de forma minoritária, que o nome adequado não é princípio da legalidade, e sim princípio da reserva legal. É o entendimento, a título de exemplo, do professor Flávio Augusto Monteiro de Barros. Para ele, não é adequado falar em legalidade, porque quando a gente fala em legalidade, não estamos falando de direito penal. Legalidade é aquela regra que se encontra no artigo 5º, inciso de número 2 da Constituição, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, e aquilo não vale só para o direito penal, aquilo vale para as condutas em geral, para o ordenamento jurídico em geral, e também aquela expressão lei ali não é necessariamente lei em sentido estrito. Da mesma forma, quando a gente vai lá para o artigo 37 da Constituição, que fala dos princípios da administração pública, e o primeiro deles é o princípio da legalidade, ali não é lei necessariamente em sentido estrito, em sentido material e formal. E quando a gente vai para a legalidade, exige-se a legalidade, exige-se a lei em sentido material e formal. Então, na visão do professor Flávio Augusto Monteiro de Barros, para que não houvesse confusão, a gente não deveria empregar a expressão princípio da legalidade, porque permitiria outros tipos de normas jurídicas que não a lei em sentido estrito. A gente deveria utilizar a expressão princípio da reserva legal, porque aí fica expresso que, na verdade, aquela matéria só pode ser tratada por lei em sentido estrito, né? Lei em sentido material e formal. Então, para ele, o mais adequado não é utilizar o princípio da legalidade, mas sim o princípio da reserva legal. Como eu disse, é um entendimento que nós devemos respeitar, mas é um entendimento totalmente minoritário, totalmente isolado em doutrina. A doutrina amplamente majoritária emprega a expressão legalidade e reserva legal como expressões sinônimas no direito penal. Em outros ramos do ordenamento jurídico, essa é uma diferença que até faz algum sentido, mas no direito penal, legalidade, reserva legal, intervenção legalizada são expressões sinônimas realmente, tá? Bom, outro ponto que eu quero trazer aqui, meus amigos, diz respeito à abrangência do princípio da legalidade. A abrangência, o alcance do princípio da legalidade. Por quê? Como assim? Porque, veja, quando a gente vai para a legalidade, a gente tem a ideia de que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. É isso que está escrito no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Quer dizer, é aquela expressão, né, uma expressão em latim, que é nullum crimen, nulla pena. Então, nullum crimen, nulla pena, sine previa lege. Sine prévia, com esse A mudo aqui, né? Prévia lege. Nullum crime, nulla pena, sine previa lege. Nullum não é nulidade, nullum é inexistência. Então, nullum crime é não há crime. Então, nullum crime, não há crime. Nulla pena, então não há pena. Então, sine previa lege, quer dizer, sem lei prévia. Essa expressão aqui, meus amigos, ela não é do direito romano, tá? Ela está em latim, mas ela foi cunhada em 1801, comecinho do século XIX, por um alemão chamado Feuerbach. Então, essa expressão, eu repito, ela está em latim, mas ela não é do direito romano, ela é uma expressão lá do século XIX, nullum crime, nulla pena, sine previa lege. Na verdade, Feuerbach, ele cria 3 frases que, se você unificar, daria isso aqui, nullum crime, nulla pena, sine previa lege, que é a expressão que é utilizada pela maioria dos códigos penais. Então, o nosso código, ele reproduz essa lógica, né? Quer dizer, não há crime e não há pena sem prévia cominação legal. Mas quando eu quero falar de abrangência, ou seja, de alcance, o que eu quero deixar claro é o seguinte:
Quando o código diz não há crime sem lei anterior que o defina, veja, esse não há crime, leia como se estivesse escrito não há infração penal sem lei anterior que o defina. Então, não há crime, leia como se estivesse escrito não há infração penal. Por quê? Infração penal é gênero que tem como espécies o crime e a contravenção penal. O crime e a contravenção penal. Tá? Então, quando a gente diz isso, né, quando a gente diz que não há crime sem lei anterior que o defina, então leia não há infração penal sem lei anterior que o defina. Porque não há crime, é verdade, mas também não há contravenção penal sem lei anterior que o defina. Então, nós estamos diante de uma situação na qual a gente precisa entender que o princípio da legalidade também se aplica para as contravenções penais. A gente vai falar de forma mais detalhada sobre contravenção penal quando a gente chegar na parte de teoria do crime, mas no momento eu quero apenas te lembrar que a contravenção penal é uma infração penal de menor gravidade e quem define isso é a lei. Quer dizer, a contravenção penal ela se submete ao princípio da legalidade. Quem diz se a conduta é crime ou é contravenção é a lei. E claro que a lei é quem pode mudar isso. Eu até comentei no bloco anterior sobre a questão do porte ilegal de arma de fogo. Quer dizer, até 1997 era contravenção penal. Aí depois sobreveio uma lei mudando e passou a ser crime. Então quem define se a conduta é crime ou se a conduta é contravenção é a lei. Por quê? Porque tanto o crime quanto a contravenção se submetem ao princípio da legalidade. Mas eu dizia, então, quando o código diz não há crime sem lei anterior que o defina, leia, não há infração penal, porque não há crime, mas também não há contravenção. E quando o código diz não há pena sem prévia combinação legal, leia como se estivesse escrito não há sanção penal sem prévia combinação legal. Por quê? Porque o princípio da legalidade se aplica para as penas, mas também para as medidas de segurança, que você vai lembrar comigo, que são aplicáveis aos inimputáveis por doença mental. Então, a medida de segurança ela também se submete ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade se aplica para as penas, mas também para as medidas de segurança. É muito importante que a gente entenda isso. E aí é importante a gente lembrar que sim, a medida de segurança ela também tem natureza sancionatória, assim como as penas. Pena e medida de segurança não se confundem, mas ambas são espécie do gênero sanção penal. Isso, meus amigos, é o que o Supremo passou a dizer a partir de 2006, porque antigamente a medida de segurança não era vista como natureza sancionatória, era entendida que ela tinha natureza terapêutica, curativa, tutelar. Aí, desde 2006, quando o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a medida de segurança também se submete ao prazo máximo para o cumprimento de pena, o Supremo disse, olha, não é pena, mas tem a mesma natureza da pena, quer dizer, tem natureza sancionatória. Então, quando o artigo 1º do Código Penal diz que não há pena sem prévia combinação legal, volte comigo aqui para a tela, leia como se estivesse escrito não há sanção penal sem prévia combinação legal. Por quê? Porque a legalidade ela se aplica à pena, mas também se aplica para as medidas de segurança. Tá bom? Muito importante, então, atentarmos para isso aqui. O que mais que a gente vai ter aqui, meus amigos? O que mais que a gente vai ter é o seguinte. Feitas essas considerações, aí finalmente agora eu chego na parte mais importante sobre o princípio da legalidade. Veja quanta coisa a gente já falou sobre o princípio da legalidade. E agora é que eu chego na parte mais importante. Não que as outras não tenham importância. Veja que eu falei, a parte mais importante. Claro, aquilo que não tem importância, lembrando que o nosso foco aqui é o concurso público, não é um estudo acadêmico, não, é um estudo para concurso. Claro, a gente vai trazer o aprofundamento acadêmico quando ele for importante para o concurso público. Né? E os concursos estão cada vez mais densos, cobrando cada vez mais, por isso que a gente aprofunda mesmo, né? Que é para você ter um excelente desempenho nas suas provas. Então, quando eu digo assim, importância, ou maior ou menor importância, claro, o meu foco sempre será concurso público, tá? E aí, meus amigos, é muito importante que a gente compreenda o seguinte. Quando a gente vai para o concurso, tudo que a gente já falou aqui tem seu grau de importância. Não tem nada que a gente tenha dito aqui que já não tenha sido cobrado em concurso. Mas sobre a legalidade, o que mais é cobrado, e não só sendo cobrado diretamente, mas o que mais é utilizado pelos candidatos para responderem questões de outros temas também, é a questão, meus amigos, atinentes aqui à função do princípio da legalidade. Ou melhor, as funções.
Quando a gente fala nas funções do princípio da legalidade, a gente precisa lembrar que a legalidade exige uma lei que seja, meus amigos, escrita, estrita, certa e anterior. Então, exige-se uma legalidade que seja escrita, estrita, certa e anterior. Tá? Lei escrita, estrita, certa e anterior. É isso que se exige quando a gente fala na abrangência aqui do princípio da legalidade. Então, o que é isso? Primeiro, volte comigo aqui para a tela. Primeiro, a exigência de uma lei escrita, com a letra C. O que significa isso? Significa que no âmbito do direito penal, como a gente viu, né, o artigo 1º vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Tudo bem. Quando a gente fala na exigência de uma lei escrita, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que eu não posso ter os costumes definindo conduta criminosa ou combinando a respectiva sanção penal. Eu repito, eu não posso ter os costumes definindo conduta criminosa ou combinando a respectiva sanção penal. Com base nisso, eu pergunto, no âmbito do direito penal, os costumes são fontes do direito? Quer dizer, os costumes são fontes do direito penal? E a resposta é sim, a resposta é positiva. Os costumes são fontes do direito penal. Veja que eu estou dizendo que os costumes não poderão definir a conduta criminosa ou combinar a respectiva sanção penal. Não poderão. Mas os costumes podem ser utilizados para outras tantas coisas. Os costumes podem ser utilizados, por exemplo, para a interpretação do caso concreto e a aplicação da lei penal. Exemplifico. É importante a gente lembrar o seguinte, o que é costume juridicamente, antes de eu trazer o exemplo. Juridicamente falando, porque assim, na linguagem convencional, na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, costume é uma prática reiterada. Então, costume é aquilo que a gente faz corriqueiramente, né? Como a música do Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã. Então, assim, todo dia ela faz tudo sempre igual. Isso é uma prática costumeira. Na linguagem convencional, coloquial, na nossa linguagem do dia a dia, costume é isso, é você fazer todo dia tudo sempre igual. Ou seja, uma prática corriqueira, rotineira, é uma prática reiterada. Isso é costume coloquialmente. Mas juridicamente, costume não é só isso. Juridicamente, o costume é uma prática reiterada aliada à sensação de obrigatoriedade da conduta. Quer dizer, costume juridicamente falando não é apenas aquilo que eu costumo fazer, é aquilo que eu costumo fazer acreditando ser o que deve ser feito. É isso que é costume juridicamente falando, tá? Então, a título de exemplo, eu trago aqui um costume jurídico que foi internalizado e que foi acolhido pela jurisprudência, que foi a questão, meus amigos, do cheque pré-datado. É verdade que hoje quase ninguém mais utiliza cheque, né? Cheque é um título de crédito, que é uma ordem de pagamento à vista. Hoje é muito, com a difusão dos cartões, hoje raramente se utiliza cheque, mas ainda é um título mais utilizado do que outros títulos de crédito, como a nota promissória, por exemplo, né? Enfim. Mas o fato é que, quando a gente fala em título de crédito, né, e particularmente no cheque, como eu disse, ele está em desuso, mas ainda é o título mais utilizado, mais do que a letra de câmbio, a nota promissória, enfim, me parece ainda ser aquele mais utilizado. A duplicata também, a duplicata é até utilizada em práticas mercantis, mas não tanto. E o cheque, eu repito, é uma ordem de pagamento à vista. Então, tecnicamente falando, não existe aquilo que o mercado costumou chamar de cheque pré-datado. O cheque pré-datado, em verdade, seria um cheque pós-datado. Por que pós-datado? Porque eu coloco uma data a posteriori. Quer dizer, eu coloco uma data para daqui a 30 dias. Então, o sujeito vai passar um cheque em janeiro e ele passa ali, data de pagamento, sei lá, ele está passando 10 de janeiro e ele coloca 10 de fevereiro. Então, ele está pós-datando, seria um cheque pós-datado. Mas, convencionou-se chamar isso de pré-datado, cheque pré-datado. Cheque pré-datado, juridicamente falando, não existia. Porque a lei do cheque diz que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. De modo que eu poderia, em janeiro, passar um cheque para fevereiro e o comerciante apresentar o cheque no mesmo dia e o banco seria obrigado a pagar porque é ordem de pagamento à vista. Tá? Essa é a ideia.
Só que se tornou uma prática tão corriqueira no mercado, no comércio, de um modo geral, era muito importante, sobretudo na época de inflação galopante, né? Quer dizer, eu passo um cheque hoje para só pagar daqui a 30 dias, ótimo, porque daqui a 30 dias vai estar valendo muito menos, né? Enfim, o fato é que as pessoas começaram a acreditar que aquele cheque pré-datado, que quando eu passava o cheque pré-datado, o comerciante tinha obrigação de só apresentar o meu cheque dali a 30 dias. Ou seja, criou-se um costume, juridicamente falando, porque era uma prática reiterada no mercado, e essa prática reiterada vinha com a sensação de obrigatoriedade, porque as pessoas passavam o cheque acreditando que o comerciante era obrigado a segurar o cheque para dali a 30, 60, 90 dias. Então isso é costume jurídico. É uma prática reiterada aliada à sensação de obrigatoriedade da conduta. Isso é costume jurídico. E aí, tanto que a jurisprudência abarcou essa ideia e na prática, o cheque como ordem de pagamento à vista, isso começou até a ser mitigado, porque até na esfera civil, na esfera empresarial, o STJ começou a dizer que não, se passou um cheque para dali a 30 dias, só pode apresentar dali a 30 dias. Quer dizer, na prática é como se eu mitigasse a ideia de que era uma ordem de pagamento à vista. Então se tornou realmente um costume jurídico. O que é que isso tem a ver com o direito penal? É que lá no Código Penal nós temos o crime de estelionato, e uma das modalidades de estelionato é o estelionato mediante emissão dolosa de cheque sem fundo. Então, o que é que acontece? Vamos imaginar que eu, em janeiro, passo um cheque para dali a 30 dias. Quer dizer, eu estou em 10 de janeiro e eu passo um cheque para ele ser depositado no dia 10 de fevereiro. Só que no dia 10 de janeiro, que é o dia que eu passei o cheque, eu sei que eu não tenho dinheiro na conta. Eu estou passando o cheque para dali a 30 dias, porque dali a 30 dias eu terei. Mas naquele dia em que eu passei, não tem dinheiro. Aí o sujeito vai e apresenta o cheque no mesmo dia por ser ordem de pagamento à vista. E o cheque vai voltar. E nesse caso, veja que, a priori, eu teria cometido estelionato. Por que, mediante emissão dolosa de cheque sem fundo? Por quê? Porque eu emiti o cheque sabendo que não tinha fundo, sabendo que não tinha dinheiro na conta. Então eu emiti aquele cheque dolosamente, com a consciência de que não tinha dinheiro ali na conta e com a vontade de praticar aquela conduta, né? Dolo é isso, é consciência e vontade. Então, a priori, seria emissão dolosa de cheque sem fundo. Todavia, levando em consideração que o cheque pré-datado era um costume jurídico, eu posso utilizar essa informação para interpretar esse fato e dizer que por parte do emitente do cheque não houve dolo. Quer dizer, não houve dolo porque ele tinha crença de que o comerciante seria obrigado a segurar o seu cheque e só depositar dali a 30 dias. Então, com isso, meus amigos, veja que eu afastaria o dolo do emitente, o dolo daquele que emitiu o cheque. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dando um exemplo daquilo que eu dizia há pouco, em que eu dizia o seguinte, volte aqui comigo para a tela, como a legalidade exige uma lei escrita, então eu não posso ter costume definindo conduta criminosa ou combinando a respectiva sanção penal. Não posso ter isso. Todavia, conforme eu mencionava, isso não significa dizer que os costumes não sejam fonte do direito penal. Eles são. Os costumes podem, por exemplo, ser utilizados como um instrumento para interpretação do fato, que é exatamente esse exemplo que eu trouxe. Quer dizer, eu utilizo o costume jurídico, o costume ali das práticas comerciais, que se torna um costume jurídico do cheque pré-datado, para afastar o dolo do agente. Quer dizer, para interpretar o caso concreto e dizer que realmente o agente não agiu de forma dolosa. Então aí, meus amigos, realmente nós temos essa questão da exigência de uma lei escrita, a exigência, eu repito, de uma lei escrita. Realmente estamos diante dessa situação em que os costumes não podem definir conduta criminosa ou combinar a respectiva sanção penal, mas podem auxiliar o intérprete na interpretação e aplicação do direito, tá? Bom, e o que é que seria, já vou aqui para a segunda função, o que é que seria a exigência de uma lei estrita com a letra T? Aí, meus amigos, é a restrição que nós temos em matéria penal ao emprego da analogia. É a restrição que nós temos ao emprego da analogia. Primeiro, vamos lembrar o que é analogia. Analogia é uma técnica de aplicação do direito
a aplicação do direito, e aí a doutrina majoritária ainda diferencia o que é interpretar e o que é aplicar. Então a analogia não é interpretação do direito, é aplicação do direito. Hoje já há uma doutrina minoritária, é verdade, mas que diz que interpretar é aplicar e aplicar é interpretar, mas a doutrina majoritária ainda diferencia o que é interpretação e o que é aplicação. Então teria interpretação do direito, aí eu vou falar interpretação gramatical, interpretação extensiva, interpretação restritiva, interpretação teleológica, interpretação histórica, seria interpretação, e eu tenho uma aplicação do direito. A analogia é um método de aplicação do direito. Em que consiste esse método de aplicação? A analogia é um método de aplicação do direito para suprir as lacunas legislativas. Quer dizer, às vezes a lei não disse o que fazer em determinado caso. Eu tenho uma lacuna legislativa. Só que a lei disse o que fazer em um caso análogo. Aí eu pego o tratamento que a lei deu a esse caso análogo para suprir essa lacuna legislativa. A isso nós chamamos de analogia. Então eu repito, analogia é uma técnica de aplicação do direito para suprir lacuna legislativa. A lei não disse o que fazer em determinado caso, mas disse o que fazer em um caso análogo. Eu pego o tratamento que a lei deu ao caso análogo para suprir a lacuna legislativa. A isso nós chamamos de analogia. Então, por exemplo, a lei disse o que fazer em se tratando de casamento, mas não disse o que fazer quando for união estável. Aí eu pego o tratamento que a lei deu ao casamento e aplico na união estável. Isso é analogia. Quer dizer, eu reconheço que a analogia e a união estável são situações fáticas similares, são situações fáticas análogas, e aí eu pego o tratamento que a lei deu ao casamento e aplico na união estável. Poderia fazer a mesma coisa com o namoro? Não. Por quê? Porque o casamento e a união estável são situações fáticas análogas, mas o casamento e o namoro são situações fáticas distintas. Tá? Então, na analogia, eu pego o tratamento que a lei deu a uma situação fática análoga e vou aplicar para suprir aquela lacuna. E aí a gente precisa lembrar que a analogia ela pode ser empregada no direito penal, mas ela só pode ser empregada se for uma analogia in bonam partem, ou seja, benéfica ao réu. Não pode ser utilizada se for uma analogia in malam partem, ou seja, maléfica ao réu. Por que não? Porque uma analogia in malam partem, meus amigos, ela violaria a legalidade. Porque pela legalidade, lembre comigo, eu não posso ter uma conduta, eu não posso ter crime sem lei anterior que defina e não posso ter pena sem prévia combinação legal. Então, eu não posso ter analogia definindo conduta criminosa ou combinando respectiva sanção penal, ou exasperando a sanção penal, enfim, piorando a situação do réu, porque eu violaria a legalidade. Então, eu vou citar exatamente o exemplo que eu havia mencionado da relação união estável e casamento. Quer dizer, se a gente parar para pensar, vamos lá, união estável e casamento, tá? São situações fáticas análogas, e aí eu dizia, às vezes a lei disse o que fazer em caso de casamento e não disse o que fazer no caso de ser união estável. Eu pego o tratamento que a lei deu ao casamento e aplico na união estável. Tudo bem. Então vou citar um primeiro exemplo, que é um exemplo, meus amigos, aqui de uma analogia in bonam partem. Quer dizer, eu equiparo a união estável ao casamento, fazendo uma analogia para beneficiar o réu. Exemplo é o caso, vamos imaginar, do crime, ou melhor, lá do caso da escusa absolutória. Escusa absolutória são situações em que existe uma imunidade pessoal à lei penal. Escusa absolutórias, a gente tem exemplos ali no artigo 181 do Código Penal, e eu quero o primeiro dos exemplos, que é o crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, praticado entre cônjuges na constância do casamento, desde que a vítima tenha menos de 60 anos. Então, por exemplo, duas pessoas são casadas, a vítima, né, tem menos de 60 anos, aí um vai e pega o dinheiro do outro. Seja o marido pegando o dinheiro da esposa, seja a esposa pegando o dinheiro do marido, mas um pega o dinheiro do outro, e esse outro, essa vítima, tem menos de 60 anos e foi sem violência ou grave ameaça, praticando o furto, o estelionato, a apropriação indébita, não importa, e também não importa qual é o regime de casamento, o regime de bens do casamento. O que importa é que eles são casados e um comete contra o outro crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, e esse outro, que é a vítima, não é idoso, quer dizer, tem menos de 60 anos. Nesse caso, o Código Penal previa uma escusa absolutória, ou seja, uma situação na qual eu tenho crime, mas não tenho pena. Eu tenho crime, eu tenho fato típico, tenho ilicitude e tenho culpabilidade. Institutos que a gente vai ver quando chegar em teoria do crime.
Então eu tenho crime, só que eu não tenho pena, eu não tenho punibilidade. Ou seja, o marido que pega o dinheiro da esposa, ou a esposa que pega o dinheiro do marido, sem violência, sem grave ameaça, e a vítima tem menos de 60 anos, comete crime, só que não se pune. Ou seja, eu tenho um crime, mas não tenho pena. Tá? E aí é que vem a pergunta, e se no lugar de casamento fosse uma relação de união estável? Eles convivem ali, união estável há muitos anos, e um pega o dinheiro do outro, sem violência, grave ameaça. Eu tenho crime? Tenho. Eu tenho pena? Aí é que está. O código diz que eu tenho uma imunidade, ou seja, eu tenho uma escusa absolutória para a hipótese de casamento, para a hipótese em que eles são casados. E aí é que vem a pergunta. Eu posso, nesse caso, equiparar a união estável ao casamento para dizer que o companheiro ou companheira, a pessoa que vive em união estável, também faz jus aqui à escusa absolutória? E a resposta é positiva, meus amigos. Nesse caso, eu posso sim equiparar a união estável ao casamento para conceder a escusa absolutória. Por quê? Volte comigo aqui para a tela. Porque nesse caso estaríamos fazendo uma analogia in bonam parte, uma analogia benéfica ao réu, tá bom? Agora, vamos pensar em um outro exemplo de uma analogia in malam parte, uma analogia maléfica ao réu, tá? Assim, só para complementar essa ideia do in bonam partem, né? Aí alguns perguntam assim, mas seria prejudicial à vítima. Bom, primeiro que não seria prejudicial à vítima, né? Porque, na verdade, é o mesmo tratamento que você está dando se eles fossem casados. E segundo, que a vítima não ficaria necessariamente no prejuízo. Veja que você tem uma escusa absolutória no âmbito penal. Claro que no âmbito civil você teria todas as repercussões e aquele que cometeu o crime, lembre que ele cometeu o crime, né? Só não se pune, mas crime existe. Aquele que cometeu o crime, ele deveria restituir tudo que ele pegou indevidamente, tá? Bom, e inclusive com todas as repercussões cíveis, se for o caso, indenização, perdas e danos, dano moral, se for o caso, né? Enfim. Mas o fato é que, no âmbito penal, quando a gente fala em analogia in bonam partem, um paradigma é o réu. E se é benéfico ao réu, se a gente tem a mesma situação fática e é benéfica ao réu, a gente pode aplicar. Lembrando, né, naquele exemplo anterior, e se no lugar de união estável fosse namoro? Aí não caberia. Por quê? Eu já disse aqui, porque casamento e namoro não são situações fáticas semelhantes, não são situações fáticas análogas. Bom, mas aí eu dizia que a gente traria um exemplo de analogia in malam partem. E aí pense comigo o seguinte, no crime do artigo 235 do Código Penal, que é o crime de bigamia. Bigamia existe quando o sujeito é casado e sem desfazer o primeiro vínculo matrimonial, ele casa novamente. Então ele era casado e casou novamente. Nesse caso a gente fala em bigamia. Tá, aí é que vem a pergunta. E se no lugar de ser casado e casar novamente, vamos imaginar que ele é casado, aí se separou de fato e começa a conviver em união estável com outra pessoa. Eu posso falar também em bigamia? Quer dizer, casado, se ele fosse casado e casou novamente sem desfazer o primeiro vínculo, é bigamia. Mas e se ele for casado e no lugar de casar novamente ele começa a viver união estável? Eu posso equiparar essa união estável a um segundo casamento e dizer que existe bigamia? E a resposta é não. Por que não? Eu não posso fazer isso porque aí eu estaria equiparando a união estável ao casamento, fazendo uma analogia para aplicar uma pena, ou seja, uma analogia in malam partem, uma analogia maléfica ao réu. Perceba, meus amigos, que esse caso da pessoa que casou, separou de fato e começou a conviver em união estável, pense que pode ser o mesmo cara daquele primeiro exemplo que foi lá e pegou o dinheiro da companheira. Veja que eu vou equiparar a união estável ao casamento para beneficiá-lo, dizendo que ele não pode ser punido por ter pegado o dinheiro da companheira. Lembrando que não valeria se tivesse violência ou grave ameaça ou a vítima tivesse idade igual ou superior a 60 anos. Mas o fato é que, se não for assim, eu posso equiparar a união estável ao casamento para dizer que ele não vai ser punido por pegar o dinheiro da companheira, e eu não posso equiparar a união estável ao casamento para fazer com que ele responda pelo crime de bigamia. Então, é por isso que, um mesmo caso, eu posso equiparar a união estável ao casamento para beneficiar, não posso equiparar a união estável ao casamento para prejudicar. É por isso que quando a gente pergunta assim, em direito penal, a união estável se equipara ao casamento? A resposta é, depende. Porque equiparar a união estável ao casamento, para dar o mesmo tratamento do casamento, é fazer uma analogia. E a analogia, como a gente já escreveu aqui, ela é possível em matéria penal, desde que ela seja in bonam partem, né? Ou seja, benéfica ao réu. E ela não será possível se ela for in malam partem, ou seja, maléfica ao réu.
Tá bom? Com isso a gente fecha mais um bloco e a gente volta daqui a pouco trazendo mais princípios do direito penal. A gente já volta. Vamos lá.